The Acolyte foi cancelada já faz um tempinho, e ela teve muitos problemas narrativos. Eu parei de assistir no episódio 4. No Rotten Tomatoes, as notas estavam muito baixas, com críticas fortes que surgiram até antes da estreia. Mas, mesmo assim, a estreia foi boa e foi uma das maiores no Disney Plus, ficando bem colocada nos primeiros dias. No entanto, os episódios seguintes foram bem decepcionantes. A premissa era boa, mas depois foi se perdendo. Era até interessante, pois não tinha sido trabalhado antes em nada de Star Wars. Era meio que uma pré-história, com um mistério envolvendo um Jedi que investigava. No início, era uma história de mistério, mas depois mudou e se transformou em uma trama sobre bruxas. Parecia que a Disney queria fazer uma série de bruxas, tipo Harry Potter. Eles querem agradar um público muito diverso, mas não dá para fazer uma série voltada apenas para um público específico, e o resultado foi que o público nem ficou tão interessado. As atuações também eram bem ruins. Para mim, só fui descobrir isso depois de ver vídeos no Gaveta. Foi o pior resultado de Star Wars, e isso explica muito o cancelamento. A atriz Amandla Stenberg, que fez o papel das gêmeas, apareceu em vídeos reclamando e culpando os fãs. E isso virou meio que uma regra, né? Ela disse que o cancelamento não foi uma surpresa, e que desde o anúncio da série, no primeiro dia, ela já enfrentava má vontade. Como eu disse, é uma questão dividida. A série era um mistério no início, pois ninguém sabia o que era o Acolyte. Depois, descobrimos que era uma história ambientada 100 anos antes de Star Wars, a Ameaça Fantasma, mostrando a queda dos Jedi e da República. Quando revelaram o elenco, já houve rejeição. Ela comentou que, mesmo antes da estreia, algumas pessoas já falavam mal da série. Existe uma parte da fanbase que é reativa e não curte muito a modernidade. Eles não gostaram do elenco. Outro ponto é que era mais uma série de Star Wars com uma mulher como protagonista e que abordava a diversidade. Muitos homens se ele fosse forçado, e o público já ficou com a sensação de que havia algo errado com a série. Outro ponto é que era mais uma série de Star Wars com uma mulher como protagonista e que abordava a diversidade. Muitos homens brancos foram retratados como idiotas, e isso também contribuiu para as críticas. Quando a sinopse saiu, ela até atraiu o público. Ninguém pode negar que a ideia de um Scooby-Doo no universo de Star Wars tinha seu charme. Os primeiros episódios foram legais, mesmo com algumas críticas. Algumas pessoas procuravam qualquer motivo para não gostar da série, como a ideia de haver fogo no espaço. Eu acho que essas pessoas assistiram a Star Wars de olhos fechados. Porque criticavam a série por qualquer coisa, e isso foi meio chato, né? Mas, de fato, as atuações não eram lá grandes coisas, parecia uma série da CW, só que pior. A série mudou para um foco em fantasia e magia, tentando agradar um público diferente. Amandla falou sobre a atuação dela e mencionou que houve uma onda de intolerância, preconceito e até ódio. Chegaram a criticar suas tranças, comparando com o cabelo da Emília. Ou seja, tem uma palavra para isso e começa com um R. Muita gente começou a atacá-la, e isso prejudicou muito a atuação dela. Embora a atuação dela realmente não fosse boa, esses ataques também ajudaram a torná-la ainda mais prejudicada. Isso afeta bastante. Mesmo com todos os problemas da série, isso não justifica cometer racismo contra a atriz. Hoje em dia, as pessoas veem uma agenda política em tudo, mas Star Wars sempre teve um viés político, seja pró-república ou anti-império. Há uma parte da fanbase que se preocupa muito com mudanças e exagera nas críticas, sempre falando sobre a guerra cultural, o que é bem chato. Mas eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso.